Alguma vez você já se sentiu esquecido? Como se o mundo tivesse seguido em frente e você, marcado pelas feridas do passado, tivesse ficado para trás. Talvez suas conquistas e sonhos tenham sido apagados e sua própria identidade diluída pelo tempo e pelas circunstâncias. Essa sensação de ser invisível, de estar em um lugar de isolamento e dor, é uma experiência profundamente humana. Hoje, vamos desenterrar uma das histórias mais tocantes e menos contadas da Bíblia, que fala diretamente a esse sentimento. Não é a história de um rei em seu trono de glória, mas de um príncipe que perdeu tudo e, através da graça, encontrou seu lugar novamente. É a história de Mefibosete. Mefibosete, cujo nome significa o que dissipa a vergonha, ou o que espalha a idolatria, nasceu com um destino grandioso. Ele era neto do poderoso rei Saul e filho do nobre e querido Jonatas. Seu futuro deveria ser brilhante, pavimentado por privilégios e poder. Mas a vida, ou melhor, a tragédia, interveio de forma brutal. Quando tinha apenas 5 anos, a notícia da morte de seu avô e de seu pai na batalha contra os filisteus chegou ao palácio. O pânico tomou conta. A ama, temendo que a família real fosse aniquilada, pegou o pequeno Mefibosete para fugir. Mas em sua pressa desesperada, ela o deixou cair. A queda quebrou os pés do menino, deixando-o aleijado para sempre. Essa queda não foi apenas física, foi o início de uma vida de exílio, vergonha e esquecimento. De príncipe, Mefibosete se tornou um fugitivo. Ele foi levado para um lugar chamado Lodebar, que significa nenhuma pastagem, terra seca, um lugar estéril, sem vida. Mefibosete, o príncipe, vivia agora em um lugar que refletia sua própria condição, quebrado e esquecido. Lodebar não era apenas um endereço, era um estado de espírito, um símbolo de tudo que ele havia perdido. O trauma de sua infância, a perda de sua família e de seu status o marcaram de forma indelével. Ele vivia com medo, pois a tradição da época ditava que o novo rei poderia buscar e eliminar todos os descendentes do rei anterior para consolidar seu poder. Ele se considerava um cão morto, uma expressão de total insignificância. Mas a história de Mefibosete não é sobre a sua queda, e sim sobre a graça que o encontrou no fundo do poço. O novo rei, Davi, ascendeu ao trono, e em seu coração ele guardava uma aliança que fizera com Jonatas, pai de Mefibosete, muito tempo atrás. Jonatas e Davi haviam jurado lealdade um ao outro e às suas famílias, não importando o que acontecesse. Essa aliança era mais forte do que a queda de um reino, mais forte do que a passagem do tempo, e certamente mais forte do que a dor e a deficiência de Mefibosete. Davi então pergunta: ainda há alguém da casa de Saul a quem eu possa mostrar bondade por causa de Jonatas? Ninguém havia esquecido a aliança, exceto talvez Mefibosete, que vivia na sombra do que um dia foi. Foi então que um servo de Saul, chamado Ziba, informou Davi sobre Mefibosete. Imediatamente, Davi manda buscar Mefibosete em Lodebar. A carruagem do rei foi até Lodebar para buscar o príncipe aleijado. Isso é graça em ação. Ela se move em direção aos que não conseguem se mover. A graça não espera que você se cure para te buscar. Ela te encontra no meio da sua dor, na sua Lodebar. Imagine o pânico e o medo de Mefibosete. Ele foi levado à presença de Davi, provavelmente esperando o pior. Mas o que ele encontrou não foi julgamento, e sim a graça incondicional. Davi lhe disse: não tenha medo, pois de fato lhe farei um favor por amor a Jonatas, seu pai. Eu lhe devolverei todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete se viu de volta ao lugar que era seu por direito, não por mérito, mas por causa de uma promessa que o precedeu.
A partir daquele dia, Mefibosete passou a comer à mesa do rei, como se fosse um dos filhos de Davi. Sentar-se à mesa do rei não era apenas sobre comida, era sobre honra, aceitação e comunhão. A mesa era um lugar de identidade restaurada. Ali, suas pernas quebradas não importavam. Suas limitações se tornavam irrelevantes. O que importava era a graça do rei. Mesmo aleijado, ele era um príncipe à mesa. A graça de Davi cobriu suas feridas e o sustentou, mostrando que ele não estava definido por suas deficiências, mas pela sua identidade como filho. A história de Mefibosete nos ensina que a graça de Deus não nos encontra onde deveríamos estar, mas exatamente onde estamos. Não importa o quão fundo você tenha caído, a graça é maior. Deus não precisa alterar o seu externo, as suas cicatrizes ou as suas deficiências para te redimir. Ele te chama de volta para o seu propósito, te honra e te coloca à mesa com ele. A graça nos leva de Lodebar, o lugar da terra seca e esquecida, para o palácio, o lugar da honra e da abundância. Abrace a sua história. Sua história pode parecer esquecida pelas pessoas, mas ela está registrada nos livros de Deus. Ele não ignora seus capítulos dolorosos, ele os redime. Não há coincidência. Muitas vezes é no trauma que a graça se revela mais poderosa. Se a sua vida tem sido um campo minado de lembranças dolorosas, saiba que essa história pode ser reescrita com honra. Deixe a sua dor se tornar um testemunho da graça que te sustentou e te trouxe de volta. Se a história de Mefibosete ressoa com você, se você também tem uma Lodebar em sua vida, comente abaixo: eu sou Mefibosete. Isso vai nos mostrar que estamos juntos nessa jornada de fé. Entenda a aliança. Deus é um Deus que honra alianças que ninguém mais lembra. O que pode parecer esquecido por você, nunca é esquecido por Deus. Ele está te chamando para a sua mesa, não por quem você é, mas por quem Ele é. Ele é fiel para cumprir cada promessa que fez. A sua identidade não está nas suas limitações, mas no chamado do Rei. Se você se sentiu inspirado pela fidelidade de Davi e pela graça de Deus, por favor, curta este vídeo e se inscreva no canal. A sua curtida e inscrição ajudam a espalhar esta mensagem de esperança para mais pessoas que precisam ouvir sobre a graça que te busca em Lodebar. Levante-se e sente-se à mesa. Mefibosete não precisou se curar para ser chamado, ele apenas respondeu ao chamado. A graça não é um manto frágil que se rasga ao primeiro tropeço. É firme, forte e constante. A mesa do rei é para você, mesmo com todas as suas imperfeições e dificuldades. É hora de levantar a cabeça, de aceitar o convite e sentar-se à mesa que foi preparada para você. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está em sua Lodebar, precisando de esperança. Ajude a disseminar esta mensagem de que a graça é capaz de fazer o homem esquecido se sentar à mesa do rei. A história de Mefibosete é a nossa história. Todos nós, de alguma forma, somos Mefibosete vivendo em Lodebar, marcados por quedas e traumas. Mas a verdade libertadora é que, assim como Davi honrou sua aliança com Jonatas, Deus honra sua aliança conosco. Ele nos procura, nos resgata do nosso lugar de esquecimento e nos convida para o banquete eterno. O maior símbolo da graça no Antigo Testamento não é um profeta ou um guerreiro, mas um homem aleijado, esquecido, chamado Mefibosete. E é na sua história que encontramos a prova de que a nossa trajetória, por mais quebrada que seja, pode ter um final de honra à mesa do rei. Você está pronto para aceitar o convite?